had sex with Cassie and Sean. I had like 15 encounters and I heard a lot. I was like a sex slave. Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Bug da Millennium e vocês são mais do que bem-vindos. Sean Diddy Combs, só se fala dele nesses últimos dias. Ele finalmente foi preso, acusado de vários crimes, sendo eles o comércio ilegal de pessoas, violência doméstica, violência sexual e racketeering, que é uma junção de vários crimes complexos. Como muitas pessoas, muitos canais grandes estão fazendo a cobertura completa desse caso, para não ficar mais do mesmo, eu quis trazer esse caso isolado que eu achei bastante bizarro. E eu tava doida pra compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu vi algumas pessoas comentando em outros canais sobre um vídeo de 2018 que repercutiu bastante nos Estados Unidos de um homem sendo interrogado pela polícia. E nesse interrogatório ele começa a falar um monte de coisas que ele sofreu na mão do Diddy. Na época já estavam surgindo várias especulações a respeito do Diddy, porém nunca tinha sido nada formalizado. Nesse depoimento que ele deu pra polícia, ele fez alegações bizarras sobre o Diddy, e muitas das coisas que ele fala nesse depoimento fazem sentido agora em 2024, já que muita coisa está sendo trazida à tona. O caso Diddy já é macabro por si só, mas eu vim aqui cavar mais um pouquinho desse subsolo, porque nesse canal a gente vai um pouquinho mais além. Então eu vou dar para vocês todo o contexto desse interrogatório, por que ele foi preso, por que ele no interrogatório ficou falando tanto sobre Diddy, sobre várias teorias da conspiração, e contar para vocês o porquê das pessoas terem achado o conteúdo desse interrogatório tão sinistro. O depoimento foi dado em 2018 por um homem chamado Jonathan Oddie. E o motivo dele estar sendo interrogado é porque ele invadiu um hotel de Donald Trump, o National Doral Resort, que é um hotel super luxuoso. As pessoas vão lá para jogar golfe e exercer a sua riqueza. Esse hotel fica na cidade de Doral e é uma cidade próxima a Miami. Então o que aconteceu durante essa invasão? Esse homem, o Jonathan Oddie, ele entrou nesse hotel, estava bem exaltado e ele começou a gritar palavras de ódio contra Trump e contra Obama, como se fossem assim palavras de protesto contra eles. Então aqui já começa uma certa estranheza, porque o Trump, a gente sabe que ele é republicano, o Obama já faz parte do Partido Democrata, então ali na situação ele não estava contra nenhum líder político ou partido em si. Logo depois que ele invadiu, verbalizando essas coisas, ele pegou uma bandeira grande dos Estados Unidos e colocou ela no lobby do hotel. E depois disso ele começou a trocar tiros com a polícia. Ele só conseguiu ser parado depois de ter sido atingido na perna por um policial, mas felizmente ele não fez nenhuma vítima. Dizem que ele acertou somente alguns itens do hotel, como um candelabro. O Jonathan Oddie, na época, ele tinha 42 anos e ele é um ex-stripper e um ex-ator de filmes adultos. Depois disso, segundo ele passou a trabalhar como investidor imobiliário, um auto-intitulado instrutor fitness, um gerente de lojas de pedras preciosas e minerais chamado Pegasus, e ele era réu primário. Quando ele foi preso, ele não tinha tido nenhum antecedente criminal. Aqui a gente tem um contexto do que aconteceu, então eu vou passar a falar do que foi dito nesse interrogatório. Durante esse interrogatório, ele se mostrou bem atordoado e falando coisas desconexas. Na época parecia muito aleatório, desconexo, mas hoje, em 2024, parece que ele não estava tão alucinado assim. Então o que o policial quer saber dele durante esse interrogatório? Ele quer saber o motivo dele ter invadido o hotel, mas o Oddie começa a citar várias coisas que não tem a ver com o caso. E uma dessas coisas é o assunto Diddy. Então o policial pergunta, né, por que você fez isso e tal? E aí ele já começa falando assim, ah, você conhece o Diddy? Aí o policial ainda fala assim, ah, o P. Diddy, o Puff Daddy, o rapper? E ele fala, sim, o rapper. E aí o policial vai dando corda pra ele, pra entender o estado mental que o Oddie estava e tentar entender a situação na medida do possível. How do I know this? Yeah, that's what I want to know. How do you know this? Do you know Sean Combs? Puff Daddy? Yeah. P. Diddy, whatever you call himself Yeah. these days. Yeah, go ahead. Yeah, he's part of what's called the Boule. The Boule is a branch of the Illuminati. Okay. Durante esse interrogatório, ele vai falar muito do Obama, ele vai falar muito do Trump e ele vai falar do Diddy. Então, as três pessoas que ele mais comenta nesse interrogatório são eles. Ele vai alegar que ele foi escravo sexual do Diddy e da Cassie Ventura, Cassandra Ventura, a ex-namorada do Diddy. Ela é cantora e modelo e foi ela que iniciou as investigações contra o Diddy, porque ela abriu um processo contra o Diddy alegando abuso e violência
e por causa desse processo, as investigações foram iniciadas. Ela também é a mulher que aparece nas filmagens do hotel, em que aparece o Diddy agredindo uma mulher. Então ela foi uma das maiores vítimas do Diddy de toda essa história. Ele vai dizer também que o Diddy dizia pra ele ter relações com a Cassie, enquanto ele assistia e satisfazia a si mesmo, se é que vocês me entendem. Ele também disse que ele fazia qualquer tipo de coisa degradante que o Diddy ordenasse que ele fizesse. O Jonathan Ory também alega que o Diddy fazia filmagens de todos esses encontros e ele usava isso para chantagem e ameaças posteriormente, que é um fator que foi confirmado pelas investigações do FBI. Eles encontraram várias gravações de situações assim. Então aqui é uma das primeiras pistas de que o Ory talvez estivesse falando a verdade. Segundo ele teve cerca de 15 encontros com um casal, que durante esses encontros ele ouviu muitas coisas. Ele disse que o Diddy ficava no telefone o dia inteiro e por estar ali no ambiente, ele acabava escutando essas conversas. E aqui é onde o Ory, né, o Jonathan, ele começa a trazer algumas questões que fizeram com que as pessoas achassem que ele estava um pouquinho fora de si, que ele estava devaneando e alucinando um pouco, porque ele vai trazer à tona várias teorias da conspiração que envolvem aí os Estados Unidos. Segundo ele, esses freak-offs, né, essas festas do Diddy, tinha relação direta com os rituais dos Illuminati. Ele também vai dizer que pegou herpes durante essas relações e que o uso de substâncias ali era muito descontrolado e que ele fazia uso de cocaína líquida com o Diddy. E nisso ele vai citar várias organizações secretas como o Bohemian Grove, que é uma espécie de sociedade secreta de figurões do mundo inteiro. É uma espécie de reunião, então um monte de líderes de países, né, pessoas assim, pessoas que tomam decisões pro mundo, vão acampar no meio de um bosque, adorar uma coruja gigante e conversar sobre as decisões do mundo, sobre filosofia. Então é uma sociedade que criou várias especulações e conspirações, né, teorias nos Estados Unidos, porque por si só toda a situação ali já é um pouco estranha, né? Um monte de milionário, né, vestidos de máscaras e roupas assim meio ritualísticas, né, adorando uma coruja. E o burburinho que rola, né? Isso é tudo especulação, gente. Supostamente, o que rola nessas reuniões, comércio ilegal de pessoas, e que supostamente eles teriam festas, onde teriam menores de idade. Só para dar um contexto para vocês, né? Dessas coisas que ele cita durante o interrogatório. Ele vai citar também a família real e o envolvimento deles com os Illuminati. Gente, isso aqui é o Ory que está falando. Isso aqui é tudo suposto. Eu estou apenas dizendo o que ele disse no interrogatório. No entanto, se você tiver uma imaginação assim mais aflorada e começar a ligar alguns pontos, a gente vê que recentemente, né, teve o envolvimento do príncipe Andrew no escândalo do Jeffrey Epstein, que também era uma organização que promovia o comércio ilegal de pessoas para fins de prostituição. Então, pra gente, né, que tem uma imaginação mais aflorada, acaba que os pontos começam a se ligar um pouquinho, supostamente. Outra coisa também que ele vai dizer é que a morte do Michael Jackson foi forjada, que tinha relação com os royalties das músicas do Michael Jackson, né, que por causa disso ele teria sido apagado. E nisso, gente, o policial tá sem entender nada. Ele para pra ele e fala assim, tá, mas voltando aqui, o que tudo isso tem a ver com o fato de você ter invadido o hotel e blá blá blá. Ele começa a falar essas coisas assim, desenfreadamente, assim, meio desconexas, e o policial tenta o tempo todo trazer ele pro fato em si, porque o que ele quer saber mesmo é o motivo, né, dele ter cometido esse atentado. Só que aí o policial pergunta isso e ele começa a devanear mais ainda. Ele começa a dizer que a agenda do hip hop dos Estados Unidos tem a ver com o tráfico de substâncias ilícitas, é apoiada pelo Obama, que a morte de Tupac foi forjada porque eles queriam criar comoção no público para vender mais discos, e que na verdade o Tupac estava vivo, e a agenda do hip hop estaria de conluio com o DEA, que é o DEA, né, que é o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, que as substâncias são transportadas em jatos particulares. Inclusive ele disse que já presenciou esses transportes acontecendo, né, de
líquida dentro de garrafas e que tudo isso era supostamente facilitado pelo próprio Departamento de Controle Antidrogas dos Estados Unidos. Então, assim, acusações bem graves e eu achei também um pouquinho tendencioso, né? A gente sabe que o hip hop, a cultura negra já é bastante estigmatizado, marginalizado, então esse tipo de teoria não faz sentido nenhum. Então, assim, isso é um ponto de vista meu, eu acho que aqui ele passou um pouquinho da linha. Ele vai dizer que os freak-offs, né, envolviam rituais Illuminati, sacrifícios de sangue, e que os Illuminatis estavam tentando tirar a vida de Donald Trump. Ele vai dizer que o DJ Kelly é apoiador do Hamas, que o Obama é um ex-agente da CIA e que ele teria relações com o que aconteceu no 11 de setembro. Aqui eu tô passando bem por cima, né, fazendo os highlights das partes assim que eu achei interessante trazer pra cá, mas eu vou deixar o depoimento dele linkado aqui embaixo, caso vocês queiram assistir. Nisso, o policial vai retomar novamente, mas por que você entrou no hotel, invadiu e fez tudo aquilo? Ele vai dizer que ele estava sendo perseguido e ameaçado por Diddy, e que eles estavam tentando armar uma situação para enquadrar ele por extorsão. Então eles estariam, né, conspirando contra ele para acusar ele de um crime que ele não tinha cometido. Ele vai dizer que o Rick Ross, que é um rapper também amigo muito próximo do Diddy, foi até a casa dele e ameaçou ele, e pelo que eu entendi, essa ameaça do Ross foi o estopim para que ele cometesse esse atentado, porque segundo ele queria que a América tivesse um wake-up call, ele queria que a América acordasse para toda essa máquina, esse sistema que segundo ele rege os Estados Unidos. E aqui, gente, eu vou abrir um parêntese pro que eu acho que aconteceu. Não sou psicóloga, não sou psiquiatra, sou apenas uma pessoa aqui fazendo vídeos e dividindo a minha opinião com vocês. Apesar dele ter uma fala bem desconexa, dele estar bem atordoado, ele diz algumas coisas que a gente tá vendo agora sendo confirmado e exposto pela mídia e pela polícia. Eu deduzo que poderia ter sido um estresse pós-traumático, talvez ele tenha vivido coisas ali durante esses freak-offs, né, nesses encontros com Diddy, ele pode ter visto e vivido coisas que despertou nele algum tipo de gatilho, para que ele tivesse algum tipo de surto, juntamente com o uso desenfreado de substâncias. A gente não sabe se ele já tinha algum tipo de transtorno previamente, então eu acredito que pode ter sido algo nesse sentido. Outra coisa, ele vai dizer no interrogatório que ele fez a sua própria investigação particular. E o que ele traz para esse interrogatório é um monte de teorias da conspiração que já existem na internet. Ele pode ter ouvido alguma coisa ali e aqui dentro da casa do Diddy, mas eu acredito que ele deve ter feito essa investigação na internet, bebeu ali de várias fontes de teorias da conspiração, fez ali a matemática dele, né, na medida que fez sentido para ele. Sabe quando a pessoa mistura realidade com imaginação? Então acredito que ele, né, deve ter entrado aí, ficou obcecado com essas teorias, juntamente com o que ele viveu na casa do Diddy e com as coisas que ele ouviu e viu lá dentro, e fez esse balaio de gato dentro da cabeça dele. Pode ter sido também um surto psicótico proveniente de outros tipos de transtornos mentais, né? A gente não sabe muito bem o histórico dele quanto a isso, mas eu acredito que ele tenha vivido algumas coisas que ele alegou, minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso, se vocês já tinham ouvido falar sobre esse vídeo, se vocês acreditam nessas teorias da conspiração. Tô muito feliz porque eu tô vendo várias carinhas novas por aqui. Aqui nos comentários tem muita gente comentando. Eu acho muito bom quando eu vejo vocês interagindo com o vídeo, porque me dá, assim, gás pra estar aqui e fazer mais conteúdo pra vocês. Então, muito, muito obrigado, só tenho a agradecer e vejo vocês no próximo vídeo.